Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, se você puder pegar a sua Bíblia, ter em mãos o seu exemplar bíblico, abra sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Será a leitura que farei para me basear para a ministração desta noite, enquanto você se situa em sua Bíblia, encontrando esse capítulo, esse texto. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Silva, por mais essa oportunidade a mim confiada para estar aqui nessa noite de quarta-feira, ministrando mais uma vez a palavra do Senhor nesse nobre programa Viva com Deus, aqui transmitido na Rádio CPAD FM. Para mim é uma satisfação, pastor, mais uma vez, estar cooperando com o senhor, com o nosso amigo irmão Cipriano Tagini nesta noite, esses homens de Deus que Deus tem colocado na minha vida para me abençoar, também pela vida do nosso irmão Erivan, esse homem de Deus, e os demais ouvintes que estão aqui pelas redes sociais, pelo Facebook da CPAD e também acompanhando pelo Facebook nosso pastor Antônio Silva. Queridos, vamos ler a palavra de Deus para ganharmos tempo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim a poderosa, inerrante e infalível palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, para encerrarmos a leitura. Então, glória a Deus, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um ribuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém, meus queridos? Meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos e irmãs que estão conectados, nós estamos diante de um livro escrito pelo profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Queridos, Ezequiel vai escrever este livro tematizando sobre o juízo e a glória de Deus. Quando estamos lendo as narrativas aqui escritas neste livro, ele vai tratar sobre o estabelecer do juízo divino, mas também em suas manifestações de glória, aonde Ezequiel narra sobre muitas das vezes divisões que ele teve, aonde a glória de Deus se manifesta para o profeta Ezequiel. O contexto histórico, queridos, que estamos aqui a nos situar é a Babilônia durante os primeiros anos do exílio, aonde todos nós sabemos muito bem que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, com permissão divina, ele levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. A primeira etapa em que o povo de Deus foi levado para a Babilônia foi no ano 605 a.C., aonde jovens judeus escolhidos foram deportados. E entre esses jovens estavam os jovens tão conhecidos da Bíblia, que é Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. A segunda leva ocorreu em 597 a.C., aonde 10.000 cativos foram levados para a Babilônia, aonde aqui nessa segunda leva estava incluído o profeta Ezequiel. E na terceira leva, por fim, ocorreu no ano 586 a.C., aonde as forças de Nabucodonosor destruíram de maneira total não apenas a cidade de Jerusalém, como também o templo foi totalmente destruído. Nós estamos, queridos, diante de uma narrativa bíblica muito conhecida da igreja, muito pregada, e até mesmo você que me ouve neste momento, um dia você já leu, já pregou até mesmo sobre esse texto. Mas eu quero me basear num tema para esta ministração que o Senhor me confiou para esta noite, e o tema é profetizando em tempo de crise. Aonde você estiver nesta noite,
Medite bem neste tema, profetizando em tempo de crise. Quando nós falamos sobre Ezequiel, pastor Antônio Silva, vale muito salientar sobre o exercício ministerial dele. Quando nós iremos observar, queridos, o ministério de Ezequiel, ele veio ocorrer durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento, que foram 7 anos antes da destruição e os 15 anos depois da destruição. O ministério de Ezequiel começou aproximadamente no mês de julho de 593 a.C. e continuou, irmão Cipriano tá agindo, pelo menos até a última profecia registrada em abril de 571 a.C. Ezequiel, ele recebe, queridos, a sua chamada profética com 30 anos de idade e ministrou cerca de 22 anos as mensagens de Deus. Todos nós conhecemos muito bem que Ezequiel, ele era sacerdote, filho de Buzi, era casado, recebeu sua chamada profética no ano 593 a.C., 4 anos depois da chegada da Babilônia. Ele era da família sacerdotal, queridos, e passou cerca de 25 anos, os 25 primeiros anos de sua vida em Jerusalém, quando foi levado para cativeiro. Todos nós sabemos que naquela época narrativa bíblica que Ezequiel está junto ao rio Quebar e Deus vocaciona Ezequiel para ser profeta. Primeira lição que nós tiramos nesses textos e nessas narrativas no tocante a Ezequiel: o lugar não vai sufocar o exercício ministerial que Deus te confia. Porque mesmo Ezequiel estando no cativeiro, ele recebe a chamada para profetizar. Então observe, o lugar que você está não vai impedir de você exercer o ministério profético que Deus te confiou. Tem pessoas, pastor Antônio Silva, que devido ao ambiente onde ele convive, ele olha para si e o ambiente onde ele está convivendo e diz: é impossível da minha chamada ser realizada ou ser desenvolvida neste ambiente. Mas observe, o cativeiro não impede de Ezequiel profetizar, mas o cativeiro é o ambiente que Deus prepara para que a mensagem dele seja ouvida pelo povo. Então, quando estamos falando, queridos, sobre Ezequiel, estamos falando sobre um tempo de crise. Estamos falando sobre um tempo de caos. Estamos falando sobre um tempo de cativeiro. Eu estava meditando hoje, inclusive quando estava vindo para cá, conversando com o irmão Cipriano Tagindo, a sociedade está desesperada. Pais de família desesperados. Mães estão perdendo o seu equilíbrio emocional, com filhos problemáticos, com problemas emocionais, devido a tantas perdas, tantas crises emocionais, crises econômicas, na crise política do nosso país que estamos vivendo, uma crise social tremenda, uma crise de moral, uma crise de ética. Tudo isso viveu o povo de Deus quando quebraram a aliança. Observe que Nabucodonosor só invade Jerusalém porque quebraram o concerto. Quebra de concerto é justamente desprezo da fidelidade. Aonde não tem preservação de fidelidade, sempre vai haver um juízo de Deus. Então observe que o juízo de Deus se estabelece sobre um povo que é dele, porém que quebra aliança com um Deus verdadeiro. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Infelizmente, queridos, a humanidade, ela tem quebrado a aliança com Deus, tem desprezado a fidelidade com o eterno, tem desprezado o sagrado em detrimento do profano. Mas o lindo de tudo isso que acontece, mas Thales, você consegue ver beleza nisso? Consigo. Porque mesmo tendo uma aliança quebrada, Deus sempre tem alguém para profetizar em tempo de crise. Observe que existe crise, mas existe profeta. Se existe profeta, existe o Deus que levanta ele. E se existe o Deus que levanta o profeta, significa dizer que uma mensagem vai ser proferida. E quando nós estamos dentro desse contexto do capítulo 37, é justamente em um contexto de crise. Em um contexto, porém, de crise, mas um contexto de restauração. Quando lemos este capítulo 37, nós iremos observar, meus irmãos, sobre a visão de um vale de ossos secos. Observe aqui que o versículo 1, Ezequiel vai começar a escrever que ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Perceba nas minúcias do versículo 1. Existe uma movimentação de Deus para com Ezequiel
em detrimento de um povo que necessita de uma restauração. Deus vai colocar a mão sobre Ezequiel na visão e vai o levar em espírito e vai colocar Ezequiel em um vale que estava cheio de ossos. Observe que existe uma ação de Deus, irmão Cipriano. O tempo da crise, irmão Cipriano, o tempo da crise, pastor Antônio Silva, não impede a ação de Deus. Eu vou repetir essa frase porque eu tenho alguém que precisa ouvir. A crise não impede a ação de Deus. E a ação de Deus aqui foi sobre Ezequiel estender a mão. A mão vem e leva Ezequiel em espírito e coloca no meio de um vale que estava cheio de ossos. Porque o tema da mensagem é profetizando em tempo de crise. Porque, queridos irmãos, desenvolver a chamada e exercer o ministério aonde tem beleza, aonde tem prosperidade, aonde tem apoio, aonde você tem um grupo de pessoas com um número muito grande para lhe ajudar, para que você não exerça seu ministério só, é muito bom. Agora, receber da parte de Deus uma visão e ser levado por Deus nessa visão em espírito para um vale que está cheio de ossos, vale este representando a situação de Israel, mediante a desobediência estabelecida e a quebra do concerto com Deus, é muito difícil, mas Deus chama Ezequiel para profetizar neste tempo difícil. Você que me ouve nesta noite, Deus te ergueu como um profeta, não para dar vazão ao negacionismo, não para dar vazão ao medo, não para dar vazão ao desespero, mas Deus te levantou para que você exerça o seu ministério com coragem, com ousadia. E eu estou pregando nesta noite para alguém que me ouve, que o vale, a visão que Deus te deu, foi tão horrível, foi tão horrenda, que você pensou em não obedecer a ordem que veio de cima. Mas Deus está te comunicando nesta noite, e biblicamente falando, que a palavra de Deus, quando é liberada para a terra, ela tem uma finalidade. Observe, o teu exercício ministerial tem uma finalidade. Você não pense que você existe sem uma finalidade específica. Até a sua existência como ser humano, como cidadão, tem uma finalidade diante de Deus. E Ezequiel é levado para um vale que estava cheio de ossos, lugar horrível, lugar horrendo, lugar desagradável. Escute bem, profetizar em tempo de crise é ter ciência que muitas das vezes, pastor Antônio Silva, Deus leva o profeta para um lugar que não agrada a ele. Tem alguém que está ouvindo e está dizendo: Deus, o cenário não me agrada, tu não estás aqui. Escute bem, profeta que é profeta, quando obedece a ordem que vem de cima, mesmo o cenário não sendo agradável, ele tem que obedecer a ordem de Deus que chamou ele para exercer o ministério. O cenário não é agradável, é desagradável. Então profetizar em tempo de crise é justamente se chocar com o desagradável, é justamente se chocar com uma crise. Nós estamos vivendo uma crise, estamos vivendo um tempo desagradável. E o que é que nós temos que fazer? Recuar? Desistir do ministério? Desistir da chamada? Desistir de pregar? Não, pelo contrário, obedeça a ordem do Deus que te chamou. E o versículo 2: e me fez andar ao redor deles. E o interessante, porque além de Deus te mostrar um vale que tem osso, e o osso é seco, e não é apenas um, são ossos, plural, ele vai te fazer andar ao redor. Deus está querendo de alguém uma movimentação de obediência. Profetizar em tempo de crise é obedecer a Deus, mesmo muitas das vezes sem querer rodear e sem querer fazer aquilo que Deus quer. Mas você tem que obedecer, porque quem manda foi Deus. E Deus diz para Ezequiel, Ezequiel vai escrever dizendo: Deus me fez andar ao redor deles. O ambiente não é agradável, mas Deus está mandando você rodear. Rodeia este ambiente desagradável. Irmão Thales, a minha casa está um caos, o meu marido está um caos, a minha família está vivendo uma crise tremenda.
Eu mesmo estou vivendo uma crise. O que é que eu devo fazer? Deus está dizendo: obedeça a minha ordem. Obedeça a minha ordem. Obedeça a minha ordem. Eu vou repetir até você começar a sentir a graça de Deus te envolver na tua casa, onde você está ouvindo. Obedeça a minha ordem. Obedeça a minha ordem. Deus está dizendo que Ele quer operar maravilhas na medida que você obedece a ordem dEle. É tempo de obediência. Ela maior que me derrecia. E fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. O problema não é pouco, pastor Antônio Silva, o problema é muito, é coisa problemática, situações adversas e numerosas. Não é apenas são várias situações adversas. A sociedade se encontra em um caos. Várias áreas da sociedade afetadas pela crise. Várias famílias afetadas pelo desespero. E eu quero repreender pela autoridade que o Senhor me comunica aqui e me confia pela palavra. Espírito do desespero, saia agora. Saia desta mente, saia deste coração. Você que está dominada e dominado pelo desespero, pensando que tudo acabou, pensando que o resultado da sua vida vai ser tirar a sua própria vida, porque não tens mais alternativas de viver. Mas escute, a alternativa de vida que você tem é Deus. E Ele diz para me comunicar contigo: a tua alternativa é se render nos meus pés. A tua alternativa é obedecer a minha ordem. A tua alternativa é se quebrar diante de mim, é colocar o ego de lado, é colocar a soberba de lado e me aceitar como um Salvador, e me aceitar como Senhor, e me aceitar como Deus e obedecer a minha ordem. Se você acredita nesta palavra, onde você estiver, glorifique a Deus, porque Deus está me direcionando para a obediência. Para a obediência, nós iremos caminhar de forma contínua nesse tema. Profetizar em tempo de crise. Obediência. Os ossos são numerosos. Eita, eu vou falar sobre algum tipo de osso, alguns tipos de ossos. Você está no vale, os ossos são muitos. Tem pessoas que nesse tempo de pandemia têm se deparado com o osso do medo. O osso do medo tem bloqueado o crescimento de muita gente. Porque aonde tem um medo gerado, existe uma esperança sufocada. Aonde tem um medo gerado, existe uma esperança sufocada. Tem muitas pessoas que estão com tanto medo que perderam a esperança. Mas você vai entender pela Bíblia que é para rodear nos ossos. É rodear os ossos. Então, mesmo que você esteja vivendo com este osso, com este medo, Deus está dizendo para você: rodeie, rodeie, rodeie. Outro tipo de osso: desentendimento familiar. Por causa de tantas crises, casais, eu vou dizer porque Deus está me dando comando, casais estão em atrito por causa da crise. Não existe mais respeito, não existe mais unidade, não existe mais comunhão, não existe mais cumplicidade. Aquela comunicação, diálogo não existe mais, porque a crise trouxe um embaraço para o casamento. É justamente este osso. Mas Deus está dizendo para você que essas intrigas familiares, Deus vai começar a colocar por terra na medida que você obedece a palavra dEle. A obediência vai promover uma atuação de Deus. Eu estou falando sobre Bíblia. A obediência gera uma atuação de Deus. É o osso do medo, o osso das intrigas familiares. Eu vou falar sobre um osso que tem perturbado muita gente. O osso das crises emocionais, crises existenciais. Eu vou dizer para você algo, você me diz, Montales, o que é uma crise existencial? A crise de existência, queridos, é justamente quando você se encontra em um estado onde você perdeu o seu equilíbrio, perdeu o domínio de alguma coisa.
Você, quando está em uma crise de existência, além de você perder o domínio daquilo, você perde as suas expectativas para a resolução de problemas futuros. E com isso você desencadeia uma série de pressões internas em você, gerando uma profunda ansiedade, gerando uma intensa depressão. Pastor Antônio Silva, quantas pessoas não estão dominadas pela crise emocional, pela crise de existência, pela crise de identidade? É uma autocomiseração, é uma autodestruição. Eu só nasci para sofrer, eu só nasci para pedir, eu só nasci para mendigar, eu só nasci para bater na porta de um, para bater na porta de outro. Mas escute o que Deus está dizendo para você, profeta. Deus está mandando rodear esses ossos. O osso não significa fim, o osso significa recomeço de Deus. Recomeço de Deus. Tem alguém que me ouve nesta noite, está dizendo: Deus, eu preciso de um socorro pronto. Escute que biblicamente eu falo para ti. Ezequiel, obedece a ordem, obedece a ordem e rodeia, 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 rodeia. Naramacama na choribicai. Thales, como é que eu vou rodear o vale? Dentro da minha casa. Pega a tua harpa, mulher de Deus, e começa a cantar. Pega a tua harpa, tira a harpa do salgueiro, homem de Deus, e começa a cantar. Faz um culto devocional. Canta o hino 192. Vai cantando 225. Vai cantando o hino de sangue. Porque na medida que tu canta, o diabo vai batendo em retirada. Na medida que você adora, Deus vai trabalhando nas áreas que você necessita. Elabaia, eu estou sentindo uma graça tão grande aqui no estúdio. Deus me dá o comando para dizer. Ele vai começar a desembaraçar a tua mente nesta noite. Seja liberta, Camanossúria, seja liberto em nome de Jesus. Receba a paz na tua mente. Passe a pensar de forma positiva. Você não vai ter a sua vida, não. Espírito do suicídio, saia. Espírito de morte, saia. Em nome de Jesus, seja liberta. Porque é noite de rodear no vale. É noite de rodear no vale. Observe. Pastor Antônio Silva, Jesus está aqui. Remioface canto teremicai o ré. Elamarras. Oriachoribicandai. E me fez rodear sobre um vale. E o osso está sequíssimo. Versículo 3. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Imagine, irmão Cipriano, pastor Antônio Silva, Deus perguntando para o profeta Ezequiel: Ezequiel, esses ossos que tu vê aqui, pode viver novamente? Esses ossos que tu está vendo, Ezequiel, pode viver? Aí o que é que Ezequiel diz? Senhor, tu o sabes. Sabe o que Ezequiel aqui, ele apresenta em um profeta em tempo de crise? Deus, tu tens o controle. Deus, tu tens o domínio. Deus, tu tens o controle. Vou repetir. Deus, tu tens o domínio. Quando Ezequiel diz: Jeová, Deus Criador, Deus promovedor de escape em tempo de aperto, Deus de livramento, Deus Criador, tu sabes. Tu tens ciência, tu tens conhecimento, tu conheces a situação do osso. Deus conhece a situação do osso. Deus conhece a situação do osso. Deus conhece a situação do osso. Pastor Antônio Silva, Deus conhece a situação do osso. Versículo 4. Então me disse, quem diz aqui, irmãos? Não é o homem que diz para Ezequiel, é Deus que diz para o profeta: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus, além de dar a ordem, ele dá a mensagem. Deus não dá apenas a ordem, Deus vai dar a mensagem. Pastor Antônio Silva, Deus não vai dar apenas a ordem,
Deus vai dar a mensagem. Por quê? Porque Deus disse assim para ele: profetiza, e tu vai dizer a seguinte palavra: ossos secos, ossos secos, ossos secos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus vai colocar a palavra na tua boca. Tem algo que é para você fazer, que você está temeroso, mas Deus me usa nesta noite, que Ele vai colocar a palavra na tua boca. E a palavra é osso seco. Se o osso está seco é porque está seco. Diga: o osso seco. Ouvi a palavra do Senhor. Escute bem. Eu vou ser direto para você. Você que está com um filho problemático, não adianta passar a mão na cabeça dele. Profetize: Senhor, o menino é ruim, o menino é problemático, é desobediente, mas eu amo ele. Vai ter vida. Osso seco. Ouvi a palavra do Senhor. Profetize para tua esposa: ela é problemática, Senhor, a gente não se entende, mas profetiza: Senhor, eu profetizo união nesse vale, eu profetizo comunhão nesse vale. Profetize para o teu marido: ele é grosso, ele é um pouco ignorante com você, mas profetize. Diga: Senhor, é difícil, mas vai ter vida no vale, vai ter vida. Ela é bacana. Se tem alguém que recebe esta palavra nesta noite, aonde você estiver, levante a sua mão direita para o céu. Será que tem crente aqui no estúdio que recebe esta palavra? E levanta a mão direita para o céu. Vai ter vida. Aonde você estiver, profetize: vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Eu profetizo, eu estou sentindo uma graça. Vai ter vida na tua casa de novo. Vai ter vida no teu relacionamento de novo. O teu ministério obreiro que estava definhando vai ser restaurado. Vai ter vida de novo. Tu vai pregar como antes. Tu vai profetizar. Deus vai usar a tua mão. Aonde tu colocar a planta do teu pé, Deus vai entrar com intervenção divina. Vai ter vida. Vai ter vida. Vai ter vida. A crise domina o planeta Terra, mas eu profetizo: vai ter vida. Vai ter vida. Vai ter vida, vai ter... Meu Deus, me ajude. Profetiza. Quem tem que profetizar é você. Profetize, profetize, profetize. Versículo 5. Eita, que coisa boa. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. O Espírito de Deus está vindo, pastor Antônio Silva, para entrar no osso. O Espírito de Deus está vindo para entrar no osso. Tu não pediste uma palavra nesta noite? E quem me conhece sabe, eu não brinco com as escrituras. E isso não é meninice, é Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito, ele foi o que, irmãos? Ele foi entrar nos ossos, para que os ossos tivessem vida. O que promove vida é o Espírito, pastor Antônio Silva. Sem o Espírito, o osso não tem vida. O osso só está seco porque o Espírito não está nele. Mas na medida que o osso vem, tem vida. A presença do Paracletos divino, a presença do Espírito de Deus vai voltar para a tua casa. Vai voltar para você. Você não tinha perdido aquela graça, aquela alegria de salvação. Você tinha perdido. Você tem dito: Senhor, nunca mais eu senti aquele gozo na minha alma. Nunca mais eu senti aquela alegria. Nunca mais eu senti aquela tua unção, aquela graça quando eu ouvia louvores, quando eu ouvia a tua palavra. Recebe nesta noite. Recebe renovo da parte de Deus, porque o Espírito está entrando no osso. O Espírito está entrando no osso. Em nome de Jesus, receba renovo da parte de Deus, porque aonde o Espírito está, a vida volta. Para encerrar: e porém nevo sobre vós. Deus está ligando o pastor Antônio Silva aquilo que está desligado. Porque o nevo no osso, ele vai juntar. Ele vai trazer ligação, ele vai trazer ligadura. Então, aonde o Espírito de Deus é soprado, além de ter vida, vai ter ligação. Deus vai promover unidade, irmão Cipriano. Deus está fazendo crescer nevo, ligação, unidade, estrutura. Além de ter osso, vai ter nevo. Uma estrutura de fortificação para trazer ligação.
e farei crescer carne sobre vós. Vai ter uma capa de proteção sobre o osso. A união que Deus vai promover vai ter uma proteção nela que o diabo não vai ter mais poder de entrar para desfazer o que Deus fez. Vai ter carne sobre os nervos. E além de ter carne sobre os nervos, vai ter o quê? Vai ter pele. E porém em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Profetize em tempo de crise, para que você contemple a manifestação do Espírito de Deus. Pastor Antônio Silva, eu estava com vontade de orar pelos irmãos aqui. Se você me permitir, eu queria orar. Posso orar pelos irmãos? Fica à vontade, irmão. Orar para Jesus curar. Estou sentindo um comando de Deus. Aonde você estiver doente, se você está com Covid, se tiver com câncer, qualquer problema de saúde, eu vou orar em nome de Jesus. Aonde você estiver, coloque sua mão aonde está doendo. Se você puder, coloque sua mão onde está doendo agora e feche os olhos e fique agora em espírito de oração, porque eu sinto a direção de Deus de orar. Querido Deus e eterno Pai, eu preguei a Tua palavra nesta noite, como o Senhor me confiou, Senhor, profetizando em tempo de crise. Não é fácil, mas temos que obedecer a Tua ordem. Mas agora, Pai, eu quero orar pelo Teu filho, orar pela Tua filha que está acometida por uma enfermidade. Eu quero orar por ela e por ele, pelos irmãos que aqui pediram oração, pelo pastor Werner, pela irmã Cristina, pela irmã Jerusa Carvalho, pela irmã Maria de Lourdes, pela irmã Antônia que pediu oração, e todos os demais rádio ouvintes que ligaram para o programa, pedindo uma intervenção Tua, Senhor, pedindo um clamor, pedindo uma oração. Tu sabes a necessidade. Mas agora, onde houver alguém com uma doença alojada em seu corpo, em nome de Jesus, agora eu uso da autoridade que há no Teu nome para repreender enfermidade alojada da cabeça à planta dos pés. Agora saia em nome de Jesus. Pai, aonde tem um rádio ou um som, Pai, ligado nessa transmissão de rádio, eu te peço de maneira mais ousada que não apenas essa vida que ouve seja alcançada, mas também os quatro cantos de sua casa agora. Vai trazendo unidade, vai trazendo cura familiar, vai curando as áreas emocionais, espírito do pânico, espírito do desespero, saia, espírito do medo, saia, síndromes e mais síndromes que dominam esta vida serão repreendidas agora. Pai, eu quero repreender, Pai, a depressão. Pessoas que estão depressivas agora, em nome de Jesus, serão curadas, em nome de Jesus. Agora a depressão saia, Pai. Problema nos pulmões, cansaço, fadiga, sai agora. Fortifica a estrutura pulmonar deste homem, fortifica os pulmões desta mulher, repreende os nódulos do seio, as células de câncer, repreende o câncer, repreende agora, Pai, todo o problema circulatório, porque nós estamos pela autoridade da Tua palavra. Aonde nós profetizamos, o Espírito chega e a vida também. O Espírito chega e a vida também, porque Ele é a própria vida. E nós oramos e te agradecemos pelo que o Senhor tem feito e pelos testemunhos que os Teus filhos vão contar, em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus, irmãos, pela palavra poderosa. Nós vamos ouvir um louvor, Vitorino Silva. Vitorino Silva, és. Observe esse louvor na voz de Vitorino Silva. Ele está sentado no trono. Que bandor que bandoraya, mata quem ele quer matar. Cargueboque tocobre de guan, dá vida que ele quer dar. Quer tocando rei cambangada. Quando ele quer fazer algo, ele entra dentro do CTI, do UTI, do isolamento. Cargebor de Brown, expulsa a morte e traz vida. Na voz do cantor Vitorino Silva, eis.
rebanho que nutre uma rosa. És a rosa que enfeita o jardim. É jardim que ornamenta a campina. És o campo radioso sem fim. És um raio de luz dentre as sombras. És alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço. És o braço que me une ao céu. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala a criança que nasce. Eis a face alegre da alma remida. És degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. Eis a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce marulho das águas. No deserto és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte. És o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho no olhar de Jesus. És o sonho ideal da poesia que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce. És a face alegre da alma remida. És degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. Eis a ponte que jaz sobre o abismo. És a fonte dos mananciais. És o doce marulho das águas. No deserto, ó Deus, és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte. És o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, oh, és o brilho, és o brilho no olhar de Jesus. CPAD-FM. Estamos apresentando o programa Viva com Deus. 23 horas e 43 minutos. Coisa boa, Jesus. É? Tem programa que a gente às vezes vai porque é o jeito, mas a gente não quer nem que o programa acabe, né? Uma ação poderosa na palavra de Deus nessa oportunidade. Meus irmãos, queremos agradecer a tua participação, a tua audiência. Queremos agradecer aqui os irmãos, irmão Cipriano, nosso pregador, irmão Thales. Amém, pastor.
O nosso Erivan, lá na portaria, quem é que tá lá? Hoje é Manuel. Irmão Manuel, que Deus te abençoe. Prometemos voltar, se assim Deus nos permitir, na próxima quarta-feira, com mais um programa Viva com Deus. Mas lembrando sempre, a vida só é bem vivida quando é envolvida na vida de outra vida. Viva a sua vida bem vivida, envolvendo a sua vida na vida de Cristo, que é a própria vida. E você medita aí, Erivan, Osés de Paula, creia. Creia, minha irmã. Creia, vai dar tudo certo. Vá dormir tranquilo. Muito obrigado. Levanta as mãos e cultua o teu Deus. Cultua o Senhor, porque Ele está aqui para operar milagre. E não deixa nenhuma interferência, porque o diabo vai querer roubar a tua atenção. Creia na eterna promessa. Deus ainda é o mesmo, mesmo ainda. Cantem, Ele é. Cantem, louvem também comigo. Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, creia, irmã, creia. Tudo aqui é falível. Deus conhece tua vida. Deus conhece tua vida. E Ele vai operar naquele ponto, naquele nervozinho que está à vista. Ele está aqui dizendo a você: eu vim aqui esta noite porque eu conheço a tua necessidade, conheço o teu coração, e eu sei que eu posso mudar a tua história. Creia que todo problema um Deus te resolve. Não há barreira capaz, nunca haverá. Nunca, irmã, terá barreira capaz de suplantar o poder de Deus. Creia e receba a vitória e na esperança. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Irmão, Gleison Menegai, Suinekai, Kanamashuma, Naik Menehemashai, Luigenemahemdekai, Chukiabahabashubiai, Luianekarabashuri, Kalabashanegandanabashai. Deus está aqui porque nos conhece e te conhece. Creia, tudo aqui é falível. Chega de esperar no homem, mas até o impossível nosso Deus resolve. E Ele quer. Quantos creem que Ele quer? Levante as mãos e glorifiquem. Se tu estás vacilante, Deus está te olhando, te amando e fazendo aumentar tua fé. Creia, Deus é mais que este mundo. Não tenha medo de ameaça de morte, não. Ele tem a chave que abre o caminho que leva ao céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás só. Tens um Deus, crente não anda sozinho, você tem um Deus. Creia que todo problema um Deus te resolve. Não há barreira, barreira diante desse Deus. Um montinho de areia. Creia e receba a vitória e na esperança. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Creia na sua promessa, Deus não falhará. Eu quero ouvir a igreja agora. Creia na sua promessa. Agora gritem: Deus não falhará. Levantem as mãos e glorifiquem o nome de Jesus. Viva com Deus.
Final de mais um programa Viva com Deus. Até o próximo programa. O que eu fiz, aceita Jesus. Ergue agora a cabeça, não fique triste.